Boa tarde, pessoal. Como o Danilo mencionou, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui sobre o Telerik. Preparei uma apresentação aqui para vocês com alguns detalhes. Algumas coisas eu vou fazer um mix aí e mostrar na prática, e outros eu vou falar um pouquinho para vocês, para não deixá-la tão demorada e tão cansativa a apresentação. Então, como o Danilo mencionou, toda a parte de interface visual aí foi melhorada do próprio GVINS, tá? E foi feita também essa integração com o Telerik Report, né? Como vocês viram, essa release que ele mostrou para vocês já tem muita coisa aí nova. Quem está utilizando o GVINS aí, com certeza já sentiu uma diferença, tá? Então, a gente vai falar aqui da parte de integração com o Telerik Report, mostrar especificamente dentro da ferramenta de report como é que a gente vai fazer o uso de cada uma das informações. As inovações que foram feitas aí com o relatório, né, com certeza vai atender qualquer tipo de negócio. Então a ferramenta do Telerik é uma ferramenta muito completa, essa ferramenta de report, e sem dúvida nenhuma ela vai atender o teu negócio. Aí você vai conseguir criar relatórios de forma muito mais amigável e muito mais robusta com a utilização dessa ferramenta. O design da Telerik é um design muito parecido com o do GVINS em termos de uso. Então você pode arrastar os seus controles, modificar a posição, tamanho dele utilizando o teclado. Então é uma ferramenta muito intuitiva de ser utilizada. É muito fácil criar um relatório com o Telerik, e toda a parte de tutoriais que ele tem, que a própria Telerik tem, auxilia você demais a criar um relatório de forma fácil. Então, outra coisa importante que segue a premissa também da ferramenta do GVINS é o que você vê, né, é o que você tem. Então vocês vão observar aqui quando eu estiver mostrando para vocês que o próprio Telerik Report ele tem uma apresentação muito similar ao que você vai ter gerado. E vocês vão ver na prática aqui no momento que eu começar a apresentar. A parte de gráficos, tabelas cruzadas, então tem vários tipos de relatório, subrelatório, você pode utilizar imagem, panel, shape, checkbox, labels. Então tem uma série de recursos dentro do Telerik Report que vão agregar valor à tua ferramenta, né, ao teu site, e vocês vão poder atender aí teu cliente de uma forma muito melhor. Toda a parte de estilo que você pode utilizar do Telerik, o wizard que ele tem. Eu vou mostrar também a utilização de um wizard, a gente criando uma cross table aqui. Vocês vão ver como é simples e fácil criar esse tipo de relatório. Outra informação que foi dada aí pelo próprio Danilo, né? Você tem acesso à estrutura de dados que foi criada dentro do Telerik Report, e com isso você pode utilizar de forma muito mais simplificada, arrastando um campo e vendo toda a estrutura. Isso vai dar um auxílio para você muito maior na utilização dessa ferramenta. Existem alguns tipos de filtros que vocês podem aplicar, parâmetros, como o Danilo mencionou, e esses parâmetros podem ser utilizados tanto para você passar para o relatório já filtrado, como você manipular um filtro desse em momento de execução. Eu vou mostrar também para vocês. Toda a parte aí de estilo do próprio Report Telerik, ele tem uma grande qualidade de geração, além de uma grande leque de opções de gráficos, de cores, de CSS que você pode modificar ali, né, no caso de estilo, diretamente. Então você pode modificar de diversas formas a tua aplicação para atender teu layout, tua apresentação que você deseja, tá? Toda a parte de posicionamento dentro do Telerik é muito preciso, tá? Posicionamento e dimensionamento dos controles dentro do relatório. Ele te tem uma série de ajudas no momento que você está movimentando um controle para alinhar com outros controles na sua tela. Então você consegue ter um relatório muito preciso, com geração muito precisa, sem que o relatório gere torto, né? E isso é uma dificuldade que a gente tinha nas outras ferramentas de relatório. O próprio style de cada um dos controles você pode copiar. Então se você define uma label, você foi lá e formatou a label com uma cor, com uma fonte, definiu uma margem para ela, uma série de informações, você pode copiar esse style e aplicar em outro controle. Então isso é bem bacana também para agilizar a tua criação de relatório.
Uma coisa que muitos usuários solicitam isso hoje dentro do report da nossa ferramenta de reporte tradicional, que é você modificar uma cor ou um style de uma informação baseado em algum dado. Então, que a gente chama de formatação condicional. É muito simples de ser feito com Telerik Report. Eu já criei no exemplo aqui, vou mostrar para vocês como é simples utilizar isso. Tem toda a parte de definição de moeda, então com base na tua região, né, no Brasil, em inglês, você faz algumas definições no próprio Telerik Report e com isso você consegue definir aí toda a parte de data, a parte de moeda, ele já vai se adequar para você e deixar isso num padrão português, no caso você queira, né? Que é justamente essa parte de globalização e localização que está no próximo slide. A parte de mecanismo de vinculação de dados, o Danilo já explicou para vocês um pouquinho, então você pode utilizar no mesmo relatório várias fontes de dados diferentes. Então, o próprio GVince entrega para vocês, se vocês configurarem por dentro do GVince, fonte de dados. Então, você pode vir de vários bancos de dados para você montar um único relatório. Isso dá uma agilidade muito grande e uma qualidade muito grande para o relatório que você está montando. Então, uma questão muito bacana também. O relatório Telerik, ele trabalha com OLAP, tá? Então é uma parte de processamento de dados que dá uma agilidade muito maior, mesmo que você trabalhe com volume de dados muito grande na sua base, o Telerik Report tem o poder de extrair as informações ali com o menor, vamos dizer, menor sacrifício possível. Então ele vai te entregar um relatório de maneira muito mais rápida, tá? Com toda essa tecnologia que vem embutida dentro dessa ferramenta de relatório. Então, outra coisa bacana que a gente tinha uma dificuldade maior para fazer dentro do relatório tradicional são fórmulas. Então, você tem uma ferramenta, uma interface de criação de fórmula muito robusta, com muitas opções para você fazer soma de valores, multiplicações, agrupamentos, editar valores baseado em pegar um mês de uma data, pegar um ano. Então, eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês dentro da ferramenta também. Vocês vão ver a qualidade que isso vai dar e a agilidade que vai dar para a criação de um relatório de vocês. Como eu mencionei anteriormente, né, o relatório pode ser gerado para vários tipos de aplicação. Então, no caso aqui, mobile web, né, se você tiver, o Telerik tem esse poder de criar para outros, como mencionado aqui para desktop. A gente hoje vai poder criar dentro do GVince para qualquer dispositivo web. Então, se você quiser acessar via um telefone, via um iPad, via um próprio computador, um site, você vai ter esse poder. A ferramenta de Telerik te dá poder para criar também para várias outras plataformas, né? Então, você vai poder ter essa agilidade também, desenvolvendo com o Telerik Report. Uma questão que eu vou mostrar para vocês que é a parte de filtros, tá? Então você vai poder criar filtros no próprio relatório. Então você pode mostrar uma lista de produtos ali e o seu usuário filtrar ou ele determinar uma data para o filtro. Então isso aí dá uma agilidade, dá um ganho de performance para o seu usuário e um conforto na utilização. Eu acho que eu não criei aqui um relatório de listagem, mas é muito simples de ser criado. Depois eu coloco um exemplo no ar para vocês mostrando isso. Então você determina um data source, assim como a gente faz com o Combo Box dentro do GVince, a fonte de dados, o campo que será mostrado, o campo de valor, e ele cria para você uma listagem que permite que você selecione vários itens e com isso filtre todo o seu relatório baseado nessa fonte de dados. Acabei de mencionar, né, a parte de filtragem e classificação por tempo de execução. Então eu vou mostrar isso para você no nosso exemplo. E uma questão que também é muito mencionada pelos usuários é a parte de exportação. O próprio Telerik Report fornece exportação para diversos formatos. Então aqui estão listados alguns dos formatos que ele suporta, os tradicionais, né, PDF, XML, o próprio HTML, vamos dizer assim, que ele já pode ser exportado e subir em outro site caso você queira, ou deixar disponível só para visualização. Tudo isso você pode exportar depois. A parte de impressão, né? Você pode fazer impressão direta ou exportar caso necessário. Já pela própria ferramenta que vai ser aberta na parte da geração, né? Porque o reporte Telerik é gerado por um componente da própria Telerik. Então você vai poder fazer impressão disso
diretamente ali em todos os browsers de maneira muito mais simplificada. A parte de temas, né, então ele possui dentro do wizard dele diversas opções de temas. Então você pode, na definição de uma tabela, ele te dá algumas opções de temas e você já pode selecionar entre aquela e ela já faz uma formatação prévia do relatório. Então, chega de falar e vamos mostrar na prática o que eu acabei de mencionar para vocês. Eu vou mostrar algumas informações, pessoal, um relatório já pronto, dentro da interface do Telerik. Vou arrastar ele aqui para a tela para que vocês possam ver. Eu criei um banco de dados, depois a gente vai fornecer esse banco de dados para vocês, tá? Um banco de dados com algumas informações fakes, para que a gente possa manipular essas informações e gerar isso para vocês. Então, vou mostrar o primeiro aqui, que seria um resumo total. Então, a gente fez de maneira bem simples, olha, um relatório de vendas por produto por ano. Então, olha, um abafador aqui, um adesivo. Então, tem o montante de 2012, de 2013, de 2014, a venda que foi feito disso. Tá? A gente utilizou para isso uma ferramenta, um controle chamado Cross Table, tá? Que gera esse layout para a gente de maneira muito simples. Eu vou rodar até aqui embaixo, ó, e aqui ele já faz um total para mim. Deixa eu só esperar a tela de vocês atualizarem aqui. Ele já faz um total desse montante para mim. Então, vocês observem que é muito simples e muito prático utilizar esse controle que é o Cross Table. Aqui em cima eu coloquei alguns filtros, tá? Eu vou modificar aqui os filtros, a gente vai ver os valores sendo modificados. Então a Telerik permite esse controle de filtro aqui de uma maneira muito bacana de ser utilizado. Então você clica no ano e ele vai saindo para você assim os níveis de ano, você seleciona um mês, um dia. Vou só esperar mostrar aqui para vocês. Então, olha, você pode selecionar o ano, você clicando no ano ele volta mais um nível. Acho que vai demorar um pouquinho para chegar na tela de vocês. E aí você seleciona, vai entrando no mês, no dia, até selecionar. Eu vou selecionar uma outra data aqui de 2011. Vou selecionar uma data um pouco para frente, de 2013 aqui, que é a informação que a gente tem. E vou mandar ele filtrar aqui em Preview, tá? Vou mandar ele fazer um filtro novamente, ele vai listar para mim umas novas informações. Tá? Outra coisa legal, pessoal, a gente fez um totalizador por ano aqui, ó, mas de maneira muito fácil a gente pode fazer um agrupamento. Então, olha só, eu posso expandir o mês de 2013 e aí eu vou ver os meses que tem informações aqui para mim e um total por mês. Então, eu tenho aqui no mês 7 um valor, no mês 8 um valor e no final um totalizador também. Mesma coisa para 2014. Tá? Então isso é muito bacana, é uma das opções do Telerik Report. Depois eu vou mostrar no próprio site da Telerik, como a gente não montou todas as opções de relatórios que eles tinham, eu vou mostrar algumas opções que tem no próprio site deles. Então é um resumo que eu botei aqui de venda, né, um valor de venda por mês. Eu vou mostrar agora um de quantitativo para vocês. Tá? Seria o layout também utilizando um controle de Cross Table. Tá? Depois eu vou falar especificamente do que a gente fez aqui para vocês terem uma noção. Eu vou clicar em Preview aqui. Obviamente eu já estou com a fonte de dados apontando para um banco de dados com informações, então o Preview para mim já me traz um monte de informação. Então é mais ou menos similar àquele outro relatório, só que em vez de valores de venda, aqui eu tenho quantidade de vendas, então quantos itens foram vendidos em cada mês. Então eu fiz a mesma coisa aqui, só que eu vou abrir aqui em 2012 e aí eu vou trazer aqui para você todos os meses que foram feitos. Tá? E aí a gente utilizou aqui uma formatação condicional. Então observem que eu coloquei aqui, ó, se um item tiver vendido menos de 15 vezes, se eu não me engano, eu quero que ele fique em vermelho. Se ele for vendido de 15 a 30 itens desse no mês, eu quero que ele me mostre aqui em laranja. E se ele for vendido mais de 30 no mês, eu quero que ele me mostre em azul. Então ele já fez uma formatação condicional. E para isso eu poderia fazer com valor. Se o valor for negativo, eu coloco em vermelho, ou para uma data anterior, ou para qualquer coisa que eu queira. É muito simples fazer isso. Outra coisa que eu fiz aqui bacana foi um clique, que a gente chama de action, dentro de cada um desses meses. Então quando eu clicar em um item desse aqui, ele vai me levar para um outro relatório filtrado no mês 2, no caso aqui, para o item adesivo ou abafador. Vou clicar num desses itens aqui e ele vai me levar para um outro relatório, já filtrado no mês 12 de 2013. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, clicando nesse item. Então ele já me mostra aqui o mês 2 de 2013, quem comprou, tá? E a parcela que ele comprou,
quantas vezes ele comprou, um valor, e aí poderia estar mostrando outro tipo de relatório que não fosse esse. Tá? Outro relatório que eu preparei para vocês aqui também é um dashboard, então seria um relatório mais para ficar ali aberto numa tela, atualizando de tempos em tempos, mostrando os gráficos de venda por mês, mostrando ali os últimos usuários que compraram, a quantidade de vendas por produto. Então, um dashboard, né? Seria um painel ali de monitoração. Eu vou dar um preview aqui no meu relatório também. Então, ele vai abrir esse relatório, vai carregar essas informações e ele vai me mostrar algumas informações baseado nesse banco que eu tenho. Então, as últimas vendas de produto, aí, no caso aqui, produto seria os produtos mais vendidos, né, e qual seria o valor, até tá errado aqui a label em cima, os detalhes aqui de usuário, as últimas vendas, quem fez, então o Igor, a Isabela, que foram as últimas vendas nas minhas lojas. Em cima eu coloquei um faturamento mensal, então qual dia do mês que normalmente vende mais, então no mês 5 ali que a pessoa recebeu o pagamento, no mês 15 que vem a segunda parte do pagamento, no final do mês já cai um pouquinho as minhas vendas, então você consegue ter uma noção ali como é que está funcionando a tua empresa, então quais os dias que tem uma queda maior, poderia fazer isso por ano para saber os meses de baixa, tá? E embaixo aqui eu coloquei algumas informações de cidades, então eu vou baixar um pouquinho o scroll aqui para vocês e vou mostrar aqui as cidades que mais está vendendo, então seriam as lojas, né, os pontos para eu talvez criar uma nova loja ou algo assim. E a porcentagem também de dias da semana, quais os dias mais lucrativos, quais os dias que eu vendo mais. Então tem algumas informações aqui também desse relatório. Vou mostrar para vocês algumas informações agora do relatório. Vou, junto com vocês aqui, criar uma cross table para vocês verem como é simples criar. Obviamente eu não vou chegar naquele nível de detalhes ali, mas vou mostrar como foi feito. Tá? Eu abri aqui a parte de design, a única coisa que eu defini aqui, eu vou fazer um preview. Tá? A única coisa que eu defini aqui foi o cabeçalho do meu relatório. Dentro do preview vocês vão ver que não tem informação nenhuma para mim. Tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Então é só o cabeçalho do meu relatório. E agora eu vou definir algumas informações. Eu vou vir aqui dentro do Telerik, olha, na parte de Insert. E aqui eu tenho algumas opções de barras, de tabelas, de text box, imagens, códigos de barra, então tem uma série de itens que eu posso utilizar. Eu já tenho uma fonte criada, que o G20 trouxe isso para mim, então é uma fonte baseada numa view, então se vocês observarem aqui, ó, eu estou fazendo um select numa view que eu criei, então select, seleciona todos os campos da tabela de vendas para mim, então vocês vão poder ver isso aqui à direita, tá? Então baseado nisso eu vou criar uma cross table, vou vir aqui, ó, cross table wizard, vou clicar aqui, ele vai me mostrar o wizard da Telerik. Dentro desse wizard da Telerik, eu poderia ter uma série de fontes de dados que ele estaria lendo do meu relatório. Eu vou usar a única fonte de dados que eu tenho, que é a venda por ano. Tá? Ele me mostra todos os campos para verificar se realmente é isso, essa fonte de dados é correta. E na próxima tela aqui, clicando em Next, eu vou ser levado à tela de definição de linhas e colunas e agrupamentos dessa cross table. Então, o que eu vou colocar aqui? Na linha eu vou mostrar aqui o nome dos produtos, tá? Na parte aqui de colunas eu vou mostrar alguma informação da data, então eu posso expandir aqui, olha que bacana. O Telerik já lista para mim, como ele é um campo de data, ele já separa para mim se eu quero o dia, o mês, a hora, o minuto, segundo. Então o que eu quero desse campo de data? Então eu vou separar aqui por mês, então eu vou pegar o campo de ano e vou trazer para cá. E na parte de detalhes aqui, eu vou mostrar a quantidade, então vou pegar aqui no meu produto, então vendas item quantidade e vou selecionar esse último item. Então vou passar para a próxima janela aqui, vou dar um next. Aqui ele me pergunta como eu quero a definição dessa cross table, então tem algumas opções com totalizadores, tá? Com subtotais, então tem uma série de itens que eu posso selecionar. Eu vou selecionar esse aqui com subtotal e na última tela aqui do Wizard eu posso selecionar um skin. Então eu vou passar alguns skins aqui para que vocês possam ver. Então tem alguns skins, eu vou selecionar esse skin aqui desse Corporate. Vou dar um Next e um Finish. Então ele criou aqui para mim uma cross table. Eu vou só ajustar aqui para ela não ficar muito apertada na minha tela. Vou aumentar o tamanho aqui da minha coluna de nome do produto. Só isso. E agora eu vou mostrar isso funcionando. Vou dar um preview. Então ele já lista aqui, ó, de maneira muito simples, ele vai listar para mim já essas informações separadas por ano.
né? Então ele já mostrou aqui, ó, o produto tal foi vendido em 2012 tantas quantidades. Então ele já montou para mim aqui um relatório bem bacana. Aí aquelas outras informações que eu fiz, deixa eu mostrar para vocês aqui como foi feito. Deixa eu abrir aqui o meu relatório de detalhes. Quantitativo. Deixa eu só voltar aqui para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês aquele relatório mais complexo, que teve um sumário, que abriu, expandiu e outras coisas, né? Dentro desse item aqui, eu não vou detalhar muito, acho que não é o foco da apresentação isso, mas dentro desse item aqui, a única coisa que eu fiz foi criar um novo agrupamento. Então vocês vão poder ver aqui embaixo, olha, do meu relatório, que eu fiz um agrupamento também por mês. Então já tinha um agrupamento por ano, eu fiz um agrupamento por mês. Até aí tranquilo. E o que eu fiz aqui? Dentro desse item de ano, que eu tenho aqui em cima, né, tenho selecionado os anos que vão ser printados, eu coloquei uma ação. Então o Telerik tem uma opção que chama Action, e dentro dessa Action eu botei aqui, olha, que ele vai me mostrar aquele controle que é um mais e menos ali, para eu poder mostrar. E quando eu fizer a modificação desse controle aqui, quando eu fizer o clique nesse controle, ele vai mostrar para mim esconder, alterar a visibilidade do agrupamento chamado mês. Então, é bem simples ser feito, tá? Então eu fiz isso aqui. E aí ele já vai fazer todo aquele efeito que ele fez de expandir e mostrar para mim. E o outro item que é a formatação condicional, que eu não criei naquela lá, a gente vem aqui, olha, clica no item que a gente quer. Nesse caso aqui, aquele informação de mês. E aqui a gente tem, ó, condicional formatting. Eu vou pegar e abrir esse item aqui. E ele abre aqui para mim uma janelinha de formatação. Dentro dessa janelinha de formatação, fiz algumas configurações. Eu falei, olha, verifique a soma dos controles do registro quantidade. Se for menor do que 15, aplique esse style aqui. E aí eu posso definir várias coisas dentro do style. O text, o background, se eu quero colocar, modificar a linha, tá? Se vai ser visível ou não. E aí eu faço uma série de modificações. No caso aqui eu só mudei a cor. Mudei a cor para vermelho se fosse menor. Se fosse maior, ele vai ficar laranja e o padrão meu era azul. Tá? Então, com isso, a gente já fez a formatação condicional. Da mesma forma que a gente fez aquele clique lá no ano, para abrir, expandir o agrupamento, eu fiz também um aqui dentro do mês, né? Do sumário daquele informação de mês. Então, aqui olha, eu fiz uma action, que é uma navegação para outro relatório. Então, eu fiz uma navegação para um report, selecionei qual era o relatório que eu queria, tá? Vou mostrar aqui para vocês e definir os parâmetros. Olha, quando você abrir esse relatório, envie para esse relatório que vai ser aberto o mês que está posicionado nesse clique e o produto que eu estou posicionado. Com isso, ele já fez a abertura daquele outro relatório para mim. Então, é muito simples ser feito isso. Outra coisa bacana aqui dentro do Telerik Report. Aqui na parte de Value e uma série de outros lugares dentro do report, a gente tem um construtor. Então vou abrir ele aqui para vocês. Ó. Isso funcionaria para um text, funcionaria para várias coisas. E aqui dentro do construtor eu tenho uma série de informações que eu posso utilizar. Então vou abrir alguns para vocês. Ó. Tem algumas, vamos começar do início aqui. Tem algumas constantes, tá? Se é true, se é false, que ele pode utilizar para fazer cálculos e outras coisas. A gente tem aqui todos os campos disponíveis no meu data source que eu posso estar mostrando aqui, ou utilizar um cálculo. Eu quero calcular a quantidade vezes valor e botar um total aqui. Então eu posso simplesmente pegar os dois campos aqui e fazer a soma deles. Uma série de itens de agregação, de conversão, de data, de text para eu fazer modificações do layout e o que mais seja necessário. Então eu posso mostrar o primeiro, eu posso contar, eu posso fazer uma soma, tá? Então tenho vários tipos de coisas que eu posso fazer, vários tipos de funções que eu posso utilizar aqui. Dentro da data, uma data de hoje, a abertura do relatório, então tem uma série de coisas. Dentro desse Global Objects, eu posso mostrar aqui a página que está posicionada, o horário de execução. Então, tem uma série de parâmetros que eu posso utilizar. Ó, dentro dos parâmetros que eu recebi, que eu não mostrei para vocês lá em cima, eu tinha um filtro. Eu posso mostrar também, dentro desse parâmetro que foi selecionado, alguma informação para calcular, para fazer qualquer coisa no meu relatório. Então, é uma poderosa ferramenta aqui, uma poderosa tecnologia, vamos dizer, para você utilizar no seu relatório e conseguir fazer seus cálculos e tudo mais.
Então, eu tinha preparado esses relatórios para vocês. Eu vou mostrar alguns outros relatórios. Esses estão disponíveis no próprio site da Telerik, tá? Para que vocês possam consultar. A Telerik tem uma documentação muito rica e 100% do que está sendo dito dentro da documentação delas, vocês podem aplicar dentro da tua ferramenta de Telerik Report com a integração do GVince. Então, se você quer saber como é que utiliza de repente um código de barra, você pode também recorrer à própria ferramenta, ao próprio site da Telerik para você ver essa documentação. E é muito rica, tem fóruns com bastante informação para você consultar. Então, primeiro que eu peguei aqui para vocês é o código de barra. Muitos usuários já perguntaram se a gente tinha isso dentro da ferramenta antiga de report. E dentro da Telerik a gente pode utilizar isso de maneira muito simplificada. Se eu não me engano, eles têm, eu acho que 20 códigos de barras, tá? Então, com certeza vai ter um deles que vai se adequar à sua necessidade. Tá? Tem um outro relatório aqui que ele fez uma listagem, colocou algumas informações de cores, de imagens, só para vocês terem uma ideia do que é possível ser feito. Outros gráficos, que eu mostrei alguns para vocês, e aqui tem outros gráficos que podem ser listados. Tá? Ele está utilizando algumas opções aqui. Outro relatório utilizando código de barra e imagem, o valor do produto. Então ele deve estar utilizando aqui um shape para fazer esse multicolor. Então tem algumas opções de relatório também. Aqui um relatório de ordem de pedido, né? Mostrando as informações que o usuário comprou, o código de barra, talvez para ele poder passar ali e ver no caixa ou algo assim. Catálogo de produtos, vou mostrar para vocês agora também. Só carregar para vocês. Então tem um catálogo de produtos aqui com várias informações, com foto dos produtos e tudo mais. Aqui tem uma informação também de vendas por produtos. Então está utilizando aquela mesma coisa que eu fiz lá, aquela action para você estar expandindo um acessório, mostrando um totalizador. Então deixa ele só carregar aqui, que eu estou no site deles, fiz um clique aqui, ele está buscando as novas informações. Tá, aqui ele também deve estar fazendo um clique, olha que ele está com o link aqui, imagino eu que para um outro relatório. E por último aqui é um controle que eles têm, a própria Telerik tem, que ele pode marcar pontos dentro do mapa, se você tiver a posição geográfica de cada um desses itens, e aí você pode fazer um relatório mostrando talvez uma venda por localização, que é bem bacana. Então pessoal, o que eu queria mostrar para vocês era isso, tá? Falar um pouquinho do Telerik Report e esse poder que essa ferramenta vai dar para vocês dentro da ferramenta GVince. Com certeza vocês vão ter uma ferramenta poderosíssima para poder estar fornecendo relatórios para os seus clientes. Acredito eu que o Pedro tem alguma palavrinha para dar. Vou deixar o espaço aberto aqui para eles e o espaço para perguntas, tá, pessoal? Então vou deixar o espaço aberto aqui caso vocês tenham alguma pergunta a serem feita. Obrigado a todos e a gente vai responder algumas perguntas para vocês. Quem tiver pergunta, fique à vontade.